Vamos ver o que é que vai ser julgado efetivamente na tarde de hoje, porque os ministros já estão entrando, ouvimos agorinha a campainha, já marcando a expectativa. Eu digo expectativa porque ela será efetivamente aberta em instantes pelo presidente da Corte, presidindo a sessão, com os ministros já se localizando nos respectivos lugares da sessão plenária da tarde de hoje. Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Extraordinária do Supremo Tribunal Federal de 9 o ministro de novembro Luiz Roberto de Barroso, presidente do STF, 2023, senta-se ao centro da bancada gostaria em de madeira, justificar no formato esse da letra atraso. U invertida. Na verdade, a sessão do Tribunal Superior Eleitoral teve um retardamento e nós estamos aguardando a composição do quórum. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 8 de novembro de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Ana Borges Coelho Santos. Abriu-se a sessão às 14 horas e 15 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Direito inferior da tela a uma intérprete de Libras. Não havendo qualquer objeção quanto à ata, declaro aprovada. Cumprimento os eminentes colegas aqui presentes, ministro Gilmar Mendes, nosso decano, o ministro Luiz Roberto Barroso Lúcia, tem pele branca, cabelos grisalhos, lisos, André Mendonça, veste toga preta sobre terno azul marinho, camisa branca e gravata lilás estampada. Dias Toffoli, que nos acompanha por videoconferência. E, como disse, aguardamos a chegada do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Estavam trabalhando lá na outra repartição e, juntamente com ele, o ministro Cássio Nunes Marques. E, por essa razão, não chamei ainda a questão do FGTS, porque há um pedido de vista do ministro Cássio e é preciso que ele esteja presente. De modo que, enquanto aguardamos, eu chamo a julgamento os embargos de declaração no recurso extraordinário 635546, procedente de Minas Gerais, da minha relatoria, embargante ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia Elétrica de Campinas e também embarga à Procuradoria-Geral da República. E aqui a hipótese é a seguinte: são embargos de declaração em relação ao acórdão deste tribunal que havia afirmado a seguinte tese: a equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada, terceirizada, fere o princípio da livre iniciativa por se tratar de agentes econômicos distintos que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Portanto, no caso concreto, a pretensão que havia Quem fala é o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Os empregados contratados por empresa terceirizada tivessem idêntica remuneração aos empregados contratados diretamente pela empresa interessada. Os embargos aqui foram interpostos pelo sindicato e o fundamento é o de que o Supremo Tribunal Federal teria alterado uma posição que vigorava no Tribunal Superior do Trabalho. E o Ministério Público Federal embarga arguindo omissão a respeito dos limites objetivos e subjetivos do recurso extraordinário, afirmando que, apesar de o tema da repercussão geral ter sido delineada para tratar apenas das empresas estatais, a tese foi fixada em termos amplos para abranger também as empresas privadas. E no canto direito inferior da tela há uma intérprete de Libras. As empresas estatais, tanto as sociedades de economia mista quanto as empresas públicas, têm natureza privada, as sociedades de economia mista, inclusive regidas pela lei das sociedades anônimas, de modo que não há propriamente uma distinção. De modo, colegas, que eu estou rejeitando os embargos de declaração, essa é a proposta, e leio a ementa do meu voto. Já li a tese que foi assentada na decisão embargada. Aqui as alegações são de vícios quanto à modulação temporal dos efeitos da decisão,
a possibilidade de se determinar a equiparação remuneratória caso se reconheça fraude na terceirização e a aplicação da tese a empresas privadas não integrantes da administração pública. Digo eu, ao menos desde 2018, essa Corte entende que a terceirização da atividade fim constitui decisão empresarial legítima. Dessa constatação decorre a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir em decisões negociais para definir a remuneração dos trabalhadores terceirizados. Se não houve mudança de entendimento do Supremo sobre a matéria, estão ausentes os pressupostos para a modulação temporal dos efeitos da decisão, como seria o caso na previsão do artigo 927, parágrafo 3º do CPC do nosso Código Fux. Discutiu-se a validade de interpretação segundo a qual, por se considerar ilícita a terceirização de atividade fim, determina-se a equiparação das remunerações de empregados das empresas tomadoras de serviço e terceirizada. A hipótese suscitada pelo embargante, em que se verifica, a partir do material probatório, que a relação de subordinação direta entre o empregado terceirizado e o tomador de serviço não foi examinada. Portanto, o que o Supremo decidiu é que não há equiparação entre o que paga a empresa terceirizada e o que paga a empresa diretamente. Evidentemente, a hipótese de fraude é uma hipótese distinta e que não foi versada aqui na nossa decisão. Tanto empresas estatais quanto aquelas puramente privadas podem terceirizar atividades fim. Embora o regime jurídico das estatais não seja integralmente privado, não há, quanto ao ponto discutido, qualquer peculiaridade que afaste a aplicação do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, que se sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos trabalhistas. Portanto, em essência, eminentes colegas, eu estou aqui entendendo que não houve mudança de orientação do Supremo a justificar a modulação, que o acórdão não tratou da questão de fraude, porque não era essa a hipótese dos autos, e que o nosso entendimento de que não há equiparação entre o contratado da empresa terceirizada e o contratado direto, não faz diferença se é empresa totalmente privada ou se é empresa estatal, porque as empresas estatais têm regime jurídico de direito privado. E por essas razões, eu estou propondo a rejeição dos embargos de declaração. Indago dos eminentes colegas se há aqui alguma divergência. Boa tarde, presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. Boa tarde, quem fala é o ministro Luiz Fux, à direita, na bancada. Doutora Ana, e queria saudar os colegas na pessoa do nosso decano. Eu tenho aqui, senhor presidente, uma anotação no sentido de que, o ministro quando Luiz nós Fux julgamos tem a pele clara, terceirização, cabelos grisalhos, nós fizemos lisos, uma volumosos. ressalva em relação às Usa ações toga em preta sobre terno andamento. azul marinho, camisa branca Como e se gravata trata azul de um clara recurso estampada. extraordinário, evidentemente que deve haver decisão diferente dessa que nós contemplamos aqui. Então, a única sugestão que eu estava anotando aqui era de dar parcial provimento aos embargos para restringir a aplicação da tese aos processos que estavam em curso em 30 de agosto de 2018, que foi a data do julgamento da ata, obstante assim o ajuizamento de ações rescisórias. Eu me baseei nisso. Eu acho que essa foi uma questão que nós discutimos na DPF e não modulamos, porque como não estava havendo mudança de jurisprudência, nós entendemos que não era o caso de modulação. Se nós mudássemos aqui, haveria, na minha visão, ministro Fux, uma contradição entre a decisão na DPF e a decisão aqui no recurso extraordinário. E para ser sincero, eu não veria razão para impedir o ajuizamento de ação rescisória, se estiver dentro do prazo da rescisória, de quem foi condenado por decisão incompatível com a nova orientação do Supremo. Mas que eu manteria a posição original da DPF de não modulação, porque acho que essa seria a decisão correta, senão criaríamos uma contradição aqui.
E os processos em curso, de alguma forma, são atingidos pela o decisão. ministro Gilmar Mendes senta-se à Os esquerda, na processos que estão bancada. em curso, em princípio, deve Na se parte mais aplicar próxima ao à centro. orientação fixada pelo Ele tem tribunal. pele clara, cabelos grisalhos, Eu é entendo a calvo na posição parte do ministro superior. Fux, mas eu acho que essa foi uma Ministro matéria que Luiz nós Roberto superamos ao Barroso. julgarmos a ADPF. Ministro Fachin, pede a palavra? Pois não. Muito obrigado, presidente. O ministro Cumprimento Vossa Fachin Excelência, também está cumprimento à os eminentes esquerda. pares. Nesses embargos, senhor presidente, Vossa Excelência está propondo a rejeição integral dos embargos. Exato. São 3 pontos, fundamentalmente, pelo que eu pude depreender e do que tenho aqui em minhas anotações. A questão da modulação, que Vossa Excelência está rejeitando. O segundo tema seria esta explicitação ou não da situação de fraude, que Vossa Excelência está evidenciando que o caso não haveria elementos autorizadores para fazer esse descrime. Nem houve essa discussão. E nem teria havido essa discussão, embora seja uma discussão importante, porque é uma realidade muito distinta da terceirização. E o terceiro elemento é a questão da delimitação, não da aplicabilidade do tema 383 às entidades de administração pública. O caso aqui era a Caixa Econômica, portanto, integrante da administração pública federal indireta. De minha parte, até sendo coerente com as posições anteriores, desses 3 elementos, Vossa Excelência indagou, não estamos na hora da votação, mas vou me permitir adiantar a posição que cheguei examinando essa matéria. Acompanho Vossa Excelência nos 2 primeiros pontos. Eu já creio que a questão da modulação e o tema da questão específica da fraude, o voto de Vossa Excelência, a proposição, me parecem que não suscitam, quanto ao meu modo de ver, alguma controvérsia. Todavia, no que diz respeito à delimitação da aplicabilidade da tese do tema 383 às entidades de administração pública, eu creio, e aqui eu estaria, da minha parte, ao menos, propondo o acolhimento parcial dos embargos, estaria compreendendo que o acórdão embargado veiculou uma discussão que se deu a partir de terceirização levada a efeito no âmbito da administração pública. Tenho até anotado aqui também um trecho do acórdão que nele consta, em continuidade de julgamento, acorda os ministros, por maioria de votos, fixar a seguinte tese de repercussão geral para o tema 383. A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada, ou seja, terceirizada, fere o princípio da livre iniciativa por se tratar de agentes econômicos distintos que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Portanto, quando se formulou o tema da repercussão geral, foi precisamente essa equiparação de direitos trabalhistas terceirizados e empregados em empresa pública, tomadoras de terceirizados e empregados de empresa pública. Nesse sentido, pelo menos a percepção que tenho, se não me equivoco, seria da acolhida parcial dos embargos declaratórios para explicitar o tema 383 no sentido de que a equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviço público, integrante da administração pública e empregados da empresa contratada, terceirizada, fere o princípio da livre iniciativa por se tratar de agentes econômicos distintos que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Seria essa, com toda a vênia, a compreensão que tenho no terceiro elemento dos 3 pontos que estão suscitados nesse embargo. Ou seja, a percepção que tenho é que, como o caso estava jungido à ambiência de uma empresa pública integrante da administração indireta da União, caberia eventualmente essa delimitação. Essa é a única percepção que trago ao debate. Mas, ministro, Vossa Excelência tem razão que o caso envolvia a Caixa Econômica Federal.
mas o tribunal assentou a tese de que na terceirização, quando a empresa que contrata a terceirização paga ao seu servidor um salário diverso daquele que paga a empresa à qual se terceirizou, não existe equiparação. Portanto, nós estabelecemos que, em relação à terceirização, a tomadora do serviço e a empresa terceirizada não equiparam salários, e foi uma decisão genérica. Não haveria muita, com todas as vênias, eu não entenderia o fundamento de que, se for a Caixa Econômica Federal, o regime seria um, e se for o Banco Itaú, o regime seria outro. É que, meu modo de ver, presidente, o tema estava jungido às empresas públicas, que era integrante, neste caso, como era integrante da administração pública. Eu acho que o tribunal entendeu que o tema era terceirização e não propriamente empregado de empresa pública, embora empregado das empresas públicas também estejam sujeitos ao regime seletista, portanto, é o mesmo regime. Que era o caso, de fato, que era aqui o caso. da Caixa. Então, eu não veria razão para o distinguishing aqui entre o fato de ser um banco controlado pelo Estado ou o fato de ser um banco controlado pela iniciativa privada, até porque, do contrário, nós estabeleceríamos uma desequiparação que é vedada pela Constituição entre concorrentes no mercado puramente privado. Não teria um regime diferenciado em relação ao outro. Eu compreendo isso, nada obstante, acho que há um elastecimento do debate que foi levado a efeito. Portanto, essa delimitação me pareceria esclarecedora da fixação do termo. Por isso, eu peço licença para dissentir apenas nesse ponto, para fim de acolher parcialmente os embargos e delimitar a tese. STF julga recursos contra a decisão da Corte que equiparou os direitos trabalhistas qual é o ponto que está em discussão. Ministro Alexandre Vascellense chegou agora, e terceirizados de empresa pública. O TSE teve uma sessão prolongada hoje. Nós estamos aqui discutindo embargos de declaração numa questão envolvendo a terceirização. A tese que nós fixamos no julgado foi a seguinte: a equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada, da terceirizada, fere o princípio da livre iniciativa por se tratar de agentes econômicos distintos que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Portanto, nós reformamos uma decisão da Justiça do Trabalho que dizia que, se a empresa tomadora do serviço pagar um valor e a empresa terceirizada pagar outro valor pelo mesmo serviço, que teria que haver necessariamente equiparação. Nós dissemos que não. E, portanto, eu estou rejeitando os embargos de declaração. O ministro Fachin suscita o seguinte ponto: a parte interessada neste caso era a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Na nossa decisão, nós genericamente afirmamos essa tese relativamente à terceirização, sem cingi-la ao fato de ser uma empresa controlada pelo Estado. Eu entendo que isso é indiferente e irrelevante, por isso estou negando provimento aos embargos. O ministro Fachin entende que, como o caso era específico de uma empresa controlada pelo Estado, a tese deveria ser restrita às empresas controladas pelo Estado. Essa é a questão em discussão e, portanto, ouço o ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares. O ministro Cristiano Zanin senta-se à ponta da bancada à esquerda. Os eminentes advogados, advogadas. Tem pele branca, rosada, cabelos estou acompanhando Vossa Excelência, lisos, pedindo vênia variados, ao penteados para eminente trás. ministro Edson Fachin, Os por óculos de entender armação também preta, que arredondado, aqui a veste discussão toga preto sobre terno talvez não comportaria escuro, camisa branca e gravata verde clara. Que foi proposta por Sua Excelência. Então, Muito obrigado. Acompanho Vossa Excelência. Obrigado, ministro Zanin. Ministro André Mendonça. Senhor presidente, minha saudação também a Vossa André Excelência, senta-se à direita pares, na ministra bancada. Carmen Lúcia, ministro decano, senhora vice-procuradora-geral da República, Pele branca, cabelos eminentes lisos, advogados e grisalhos e curtos, advogadas toga preta, e terno azul estudantes que marinho, nos camisa branca e acompanham. gravata preta. Também pedido vênia ao entendimento e à preocupação legítima do ministro Gravata Luiz azul Edson marinho. Fachin
Entendo, porém, que a questão ela transborda o ambiente exclusivo das empresas públicas. Assim acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado, ministro André Mendonça. Ministro Nunes Marques. Senhor presidente, ministro Luiz Muito boa tarde, o ministro Nunes Marques. Marques senta-se à esquerda entre os ministros Cristiano Zanin e Luiz Edson Fachin. Geral da República, senhores advogados, servidores. O ministro Nunes Marques tem pele morena, mais delongas, eu acompanho a posição de Vossa Excelência. cabelos castanhos, toga preta, Muito obrigado, marinho, Cássio, camisa branca Alexandre e gravata de Moraes. laranja. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Carmen, ministros, O cumprimento ministro Alexandre de Moraes senta-se à direita. Presidente, também eu já havia manifestado anteriormente, acho que, pedindo vênia ao eminente ministro Fachin, acho que transcende o fato de ser ou não controlada pelo poder público. Acompanho Vossa Excelência. Por simplificação, a menos que alguém deseje fazer uma manifestação específica, indago se algum dos colegas tem divergência. Ministro Carmen. Presidente, sem querer criar nenhum obstáculo, eu entendi bem a preocupação do ministro Fachin, que é para fazer esse distinguish, porque às vezes nós não fazemos, podem surgir dúvidas sobre se isso também se aplica à empresa pública. Por isso que a Excelência mencionou a equiparação e remuneração entre empregados da empresa pública tomadora de serviço seria só uma explicitação. Então, acho que a preocupação do ministro Fachin é razoável, de explicitar que trata de empresa pública. Por outro lado, presidente, eu só queria insistir nesse ponto pelo seguinte. STF julga recursos contra a decisão da Corte que equiparou os direitos trabalhistas de terceirizados e empregados que tratava do tema específico da empresa de terceirizações praticadas por empresas privadas. O plenário decidiu restringir os efeitos da adesão aos processos que ainda estavam em curso na data do julgamento. Por quê? Porque foi a primeira vez que nós decidimos sobre a licitude da terceirização. Então, que isso não se aplicaria às decisões já transitadas em julgado. Porque se nós não explicitássemos isso lá naquela ocasião, haveria a possibilidade de se apropriar dessa tese para a propositura de ações rescisórias, quando, na época, não vigorava esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Foi por isso que essa observação consta aqui. Eu não sei o que eu vou registrar a divergência de Vossa Excelência, mas, como eu observei, essa matéria foi discutida e superada na discussão da ADPF. E, portanto, a maioria entendeu que cabe ação rescisória se estiver dentro do prazo. Portanto, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas essa foi a matéria debatida lá e superada. Não, mas eu posso registrar a divergência de Vossa Excelência, se então, preferir. Por favor. Perfeitamente. Proclamo, então, o resultado. Embargos de declaração a que se negou o provimento, julgamento por maioria, vencidos os ministros Luiz Edson Fachin e Luiz Fux. Registro a presença no plenário dos estudantes de Direito das seguintes instituições: Instituto Superior do Litoral do Paraná, SULPAR de Paranaguá, sejam muito bem-vindos, e do Centro Universitário Unifavip Widen, de Caruaru, Pernambuco, sejam igualmente muito bem-vindos. Chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.090, procedente do Distrito Federal, da minha relatoria, requerente o partido Solidariedade e interessados o Presidente da República, o Congresso Nacional, que figuram como amicus curiae a Caixa Econômica Federal, aqui representada pelo doutor Jailton Zanon da Silveira, seja muito bem-vindo, e também amicus curiae a Defensoria Pública, o Banco Central, a Confederação dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação e Afins, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Seguridade Social. As sustentações já foram feitas, o julgamento já havia se iniciado, houve um pedido de vista, o julgamento foi iniciado com o meu voto, seguido do voto do ministro André Mendonça e com o pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques. Eu, antes de passar a palavra ao eminente ministro Vistor,
eu peço a palavra para fazer um reajuste no meu voto, especificamente na questão da modulação temporal. O objeto dessa ação, como todos sabem, é a remuneração aplicável ao Fundo de Garantia por tempo de serviço, em especial pela utilização da taxa referencial TR e juros capitalizados de 3%. E a discussão que se estabeleceu aqui era sobre a legitimidade ou não desse critério de reajuste dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quando, da primeira sessão, eu votei e assentei a seguinte tese: a remuneração do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança. E firmei essa conclusão com base no direito de propriedade, no direito constitucional ao fundo de garantia, no direito à igualdade e no que considerei critérios mínimos de justiça social tutelados pela Constituição. Em meu voto, eu expus que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é uma poupança forçada de titularidade do trabalhador com níveis de segurança semelhantes ao da caderneta de poupança, porém superiores ao da caderneta de poupança em termos de que tem menor liquidez do que a caderneta de poupança, porque você só pode sacar o fundo de garantia em situações especiais previstas em lei. A Constituição fala apenas no fundo de garantia como uma garantia do trabalhador e não cogita do destino desses recursos. No entanto, o grande argumento que foi deduzido pelas entidades que se opunham a esse reajuste é a de que o fundo de garantia esse é um recurso utilizado para o financiamento habitacional, que seria uma finalidade social importante. Eu, ao estabelecer que o critério mínimo deveria ser o da caderneta de poupança, dei efeitos puramente prospectivos a essa decisão, de modo a não produzir nenhum impacto retroativo, sendo que eventuais direitos retroativos poderiam ser discutidos negocialmente ou pelo Poder Legislativo. Gostaria de registrar que há um pedido de adiamento que foi formulado com grande denodo e insistentemente pela Advocacia Geral da União, cumprindo o papel que lhe cabe e que é bem cumprido pelo Dr. Jorge Messias. No entanto, eu estou indeferindo o pedido de adiamento por razões diversas. Primeiro, o prolongamento desse debate, que já dura quase uma década, tem gerado consequências negativas e ampliado a litigiosidade relativamente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Há uma enxurrada de ações que têm sido ajuizadas. Segundo a Caixa Econômica Federal, são mais de 1 milhão de ações ajuizadas discutindo essa matéria. E para que se tenha uma ideia, apenas em 2023 houve o ingresso de 367 mil processos sobre esse assunto na Justiça Federal. A cada mês que se posterga a solução do caso, milhares de novas ações são ajuizadas para discutir a correção do depósito do Fundo de Garantia. Portanto, a solução definitiva dessa ação é medida importante para o bom funcionamento do Poder Judiciário. Além disso, o FGTS tem sido utilizado como fonte do capital para a implementação de políticas públicas. Em 2022, o fundo injetou na economia cerca de 212 bilhões de reais, tendo liberado para os trabalhadores 158 bilhões em saques e 154 bilhões nas aplicações em habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana e saúde. Portanto, se nós prolongarmos por mais tempo ainda a incerteza quanto à remuneração do FGTS, tem-se o potencial de afetar o planejamento de todas essas políticas públicas. E tampouco se deve perder de vista que se trata de uma ação proposta em 2014
pendente de julgamento há quase 10 anos. Durante esse período, e aqui é um ponto muito importante, eu liberei esse caso para julgamento há muitos anos. E aí, cada vez que se cogitava do julgamento, a alegação era: o país está vivendo uma recessão, o país está vivendo um momento de dificuldade, o país está vivendo uma pandemia, o país está vivendo uma crise de desemprego. E com isso se adiou indefinidamente uma situação que eu considero profundamente injusta. Bom, nesse momento, todas as projeções do Banco Central, do Ministério da Economia e do Fundo Monetário Internacional, que o Brasil não está em recessão. Surpreendendo a todos, o país vai crescer pelo menos 3% esse ano. Além disso, a taxa de desemprego caiu para 7,7%. É a menor taxa de desemprego da série histórica. A utilização da TR em algum momento a gente tem que julgar de correção essa causa. Esse é um bom momento. O país não está em recessão e a taxa de desemprego é a menor da série histórica. De modo que não vejo razão para nós seguirmos essa lógica procrastinatória que se pratica no Brasil, que é jogar para frente e deixar para o outro pagar. Um dia vem um cadáver enorme dentro do armário. De modo que eu acho que nós precisamos resolver isso. Dito isso, eu recebi, e declino aqui com toda a transparência, o ministro da Economia, Fernando Haddad, recebi o advogado-geral da União, recebi o ministro das Cidades e recebi a presidente da Caixa Econômica, ouvi todas as considerações, examinei todos os números que trouxeram, pedi ao economista do Supremo que também produzisse os números, distribuir para os colegas e, com base nesse conjunto novo de informações e no fato de que o Fundo de Garantia distribuiu o resultado agora, há pouco, de 2002, eu, reiterando a minha decisão de que o Fundo de Garantia tem que ser reajustado com base, pelo menos, na poupança, estou, no entanto, propondo uma modulação específica que passo a declinar. Eu havia proposto no meu voto que a decisão produzisse efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do acórdão. E ressalvei que as normas aqui questionadas estão em vigor há mais de 3 décadas e, por essa razão, eu dei efeitos prospectivos, porque, do contrário, nós teríamos uma situação de grande gravidade fiscal. Portanto, a decisão prospectiva evita a existência de cadáver no armário e o abalo fiscal. Aqui, eu também faço a seguinte observação que considero muito importante. Até 2017, o Fundo de Garantia vinha remunerando repetidamente abaixo da caderneta de poupança. A partir de 2017, houve uma mudança na legislação, permitindo que o resultado do Fundo de Garantia, a rentabilidade do Fundo de Garantia, pudesse ser distribuída entre os correntistas. A partir de 2017, com a distribuição desses resultados, o Fundo de Garantia vem efetivamente remunerando os seus correntistas igual ou próximo à caderneta de poupança. Em pauta, este é um fato, a distribuição 5.090, dos resultados. 5.090, requerente solidariedade. Liberalidade. STF julgação não é que questiona obrigação, a utilização da TR como índice de correção dos saldos das contas do FGTS. No ano de 2022, Luiz Roberto a distribuição Barroso, ocorreu presidente só do em julho STF. agora passado. 99% dos lucros do fundo foram creditados nas contas dos trabalhadores. Apesar da distribuição, a rentabilidade do fundo alcançou, em 2022, o patamar de 7,09%, portanto, superior à inflação, que foi 5,79%, mas inferior aos ganhos da poupança, que foi 7,90%, ligeiramente inferior. Além disso, a AGU, em manifestação de 28 de agosto de 2023, trouxe novas projeções econômicas elaboradas pela Caixa. Tais projeções apontaram, a partir dos índices econômicos extraídos do relatório Focus do Banco Central, para os anos de 2023 a 2026, que a rentabilidade projetada para a poupança, para todos esses anos, é superior à rentabilidade do FGTS, ainda que seja realizada a distribuição de 100% dos resultados do fundo
para todos os trabalhadores. Disso decorre, disse a Caixa, que eventual equiparação da remuneração global do FGTS à caderneta de poupança implicará aumento de despesa para a União e a necessidade de ajustes nas diretrizes políticas públicas, inclusive habitacionais, que envolvam recursos do FGTS. Adicionalmente, no último dia 31 de agosto, foi sancionado o novo arcabouço fiscal brasileiro, instituído pela Lei Complementar número 200 de 2023, que substituiu o teto de gastos e tem como objetivo garantir o equilíbrio entre arrecadação e despesas, a sustentabilidade da dívida pública e as condições para crescimento socioeconômico do país. Considerando que 2024 será o ano zero do novo arcabouço fiscal, a mudança da remuneração do FGTS já no ano de 2023 criará a situação de difícil acomodação dentro das regras fiscais recém-aprovadas nos termos da Lei Complementar 200 de 2023. Ademais, já estão em estágio avançado de discussão no Congresso Nacional o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o projeto de Lei Orçamentária Anual, de modo que, considerando o princípio da anualidade orçamentária, é recomendável que eventuais alterações decorrentes da decisão sejam implementadas a partir do processo de elaboração do PLDO e PLO do próximo ano, relativo a 2025. Portanto, STF julgação que questiona a utilização da TR como índice de correção dos saldos das contas do Caixa Econômica FGTS. Federal. A remuneração da caderneta de poupança ela varia em função da taxa Selic, em função da taxa de juros. E, de acordo com a projeção dessa taxa de juros, a aplicação da correção pela poupança aos depósitos anteriores provocaria uma consequência fiscal relevante se nós aplicássemos aos depósitos já existentes. E, além disso, a aplicação aos depósitos, mesmo daqui para frente, impactariam o arcabouço fiscal que não levou em conta essa nova despesa. Por essas razões, eu estou mantendo a minha posição de que é preciso reajustar o FGTS, no mínimo pela poupança, mas fazendo, ministro Fachin e prezados colegas, as seguintes modulações nessa aplicação. Em relação aos depósitos já existentes, a regra que eu estou propondo é a distribuição da totalidade do resultado do Fundo de Garantia pelos correntistas. Ou seja, isso que o governo vem fazendo desde 2017 por liberalidade passa a ser obrigatório, tem que distribuir o resultado. E com isso não se produz nenhum impacto fiscal. Se houver resultado melhor, se distribui mais, se houver resultado menos bom, se distribui menos. E, a partir de 2025, portanto, saltando o primeiro ano do arcabouço fiscal, porque não previu essa despesa, a partir de 2025, os novos depósitos serão remunerados pelo valor da caderneta de poupança. Portanto, para deixar clara a minha... Obrigatória a distribuição de lucros. Mantida a obrigatoriedade da distribuição do resultado. Portanto, qual é a preocupação aqui? Produzir o menor impacto fiscal possível e, portanto, nós não estamos afetando os depósitos atualmente existentes. Em relação a isso, fica mantida a política governamental, agora com caráter obrigatório, de distribuir o resultado. Salto 2024, porque é o primeiro ano do arcabouço fiscal, com as circunstâncias de não ter havido a previsão dessa modificação, e a partir de 2025, todos os novos depósitos serão remunerados pela caderneta de poupança. Com isso, eu acho que nós corrigimos uma injustiça para frente e nós evitamos a existência de qualquer cadáver dentro do armário. Pois não, ministro Toffoli? Só uma pergunta. Então, só os novos depósitos, não o acumulado? Exatamente. Só os novos. O acumulado vai ser beneficiado da distribuição do resultado. Mas não a aplicação obrigatória. A distribuição do resultado pode equiparar a caderneta de poupança, pode até superar
isso depende da variação da taxa de juros. Com isso, nós corrigimos uma injustiça e não causamos nenhum gravame à situação fiscal do país, que é uma preocupação que todos nós temos aqui, e nós gostamos de evitar o horror econômico sem produzir o horror jurídico. Portanto, estamos aqui em busca do equilíbrio possível entre o que me parece justo e o que parece compatível com as circunstâncias do país. Portanto, ministro André, como Vossa Excelência já havia me acompanhado, eu queria dizer que estou reiterando a posição de que o ajuste tem que ser pela poupança, mas alterei a modulação com essas duas observações que acabo de fazer. Como Vossa Excelência já votou, indago a Vossa Excelência como se posiciona relativamente a essa modificação. Agradeço, senhor presidente. Com referência a esse assunto, Vossa Excelência bem pontuou nessa síntese. Em pauta, STF julgação que questiona a utilização da TR como índice de correção dos saldos das contas do FGTS. Vota o ministro André Mendonça, à direita na bancada. Ao denodo com que a Advocacia Geral da União vem tratando a questão na sua preocupação legítima com as finanças públicas, do mesmo modo a Caixa Econômica Federal. Recebi também, com certeza também, Vossa Excelência, representantes do setor da construção civil, preocupados com o impacto da decisão, ao menos nos moldes como estava posta até o momento, pelo voto de Vossa Excelência e pelo meu voto. E Vossa Excelência também teve a delicadeza de me participar ao longo desse processo, em função já de um acompanhamento do voto, a proposta de reformulação e de modulação de efeitos. Eu, aderindo às razões que Vossa Excelência apresentou, entendo também que se busca fazer um equilíbrio de justiça, não só em relação ao caso do Fundo de Garantia, mas também com os impactos que a decisão tem no entorno da realidade social, econômica do país e orçamentária. Adiro totalmente, integralmente à reformulação de voto que Vossa Excelência faz, por entender também que é uma forma de trazer essa equalização. Se dá um tempo aos agentes econômicos envolvidos, ao Estado, para buscar esse reequilíbrio. Entendo a importância da construção civil e, de modo especial, aquela que impacta a vida das pessoas mais carentes. Entendo, porém, que as fontes de financiamento também devem buscar esse equilíbrio e que, ao final, não apenas o Fundo de Garantia, mas outros instrumentos de política monetária do Estado podem contribuir para essa finalidade. Entendo também que a Caixa Econômica Federal tem um papel importante nesse sentido, de revisão também, talvez, de procedimentos internos e da política interna com que tem tratado a questão desse financiamento. Assim, penso que, na minha modesta opinião e em adesão à opinião de Vossa Excelência, nós tentamos equalizar todas as questões que estão envolvidas. Assim, acompanho integralmente e apresentarei também um reajuste de votos, não farei leitura nesse momento, na linha do que Vossa Excelência propôs. Então, como voto agora em adesão integral à tese trazida por Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro André Mendonça. Para que as pessoas entendam, esse é um debate público relevante, o financiamento habitacional é feito em parte expressiva pela caderneta de poupança e em parte expressiva pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Mais ou menos a distribuição é 60% para a poupança e 40% para o Fundo de Garantia. O que nós estamos decidindo aqui é que os financiamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço vão custar basicamente o mesmo que custa o financiamento pela poupança. Nós não queremos negar que isso produz algum impacto, porque se você está remunerando mais o fundo de garantia, os novos financiamentos terão que ser a um custo mais alto. Porém, o que nós estamos decidindo, o ministro André e eu,
é que, se quiser baixar esse custo e subsidiá-lo, que é legítimo, não deve tirar o dinheiro do trabalhador. Deve tirar o dinheiro, talvez, de algum outro lugar, julgação que questiona a utilização da TR André. como índice Agora sim, de correção dos saldos das contas do FGTS. Ministro Cássio Nunes Marques. O ministro Nunes Marques está à esquerda na bancada. Os cumprimentos a todos. Senhor presidente, adoto o relatório de Vossa Excelência quanto ao argumento de perda do objeto, também rejeito na forma da formulação de Vossa Excelência, passo ao mérito. Quanto ao mérito, os dispositivos impugnados têm a seguinte redação: artigo 13, caput, Lei 8.036 de 90. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de 3% ao ano. Artigo 17, caput. A partir de fevereiro de 1991, os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, passam a ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1º, observada a periodicidade mensal para a remuneração. Desde a Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e mais de 2 décadas depois, a Lei 8.036... Ministro Cássio, alguma dificuldade no microfone de Vossa Excelência? Nós estamos ouvindo com dificuldade, se puder aproximar. Agora melhorou. Desde a Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e mais de 2 décadas depois, a Lei 8.036, de 11 de maio de 90, que a substituiu, é interessante observar que o fundo exibe natureza previdenciária em relação ao trabalhador. O Estado apodera-se compulsoriamente de um recurso que é pago pelo empregador em forma de alíquota sobre a remuneração do trabalhador e a seu benefício futuro, tal qual uma contribuição previdenciária. Esse recurso, em vez de ser entregue imediatamente ao trabalhador, reverte a um fundo coletivo, que é gerido pelo poder público. E o trabalhador apenas pode sacar o recurso diante da ocorrência de determinados eventos previstos em lei, e normalmente adversos para ele, ou relacionados à passagem do tempo. É clara a analogia dessa sistemática com a da Previdência Social. No entanto, o fato de a conta do trabalhador ser individualizada e não contar com nenhum aporte adicional do poder público faz com que o FGTS se pareça mais com a Previdência em regime de capitalização e não de repartição, como é aquele do regime geral da Previdência Social. E aqui chegamos ao cerne do problema da correção do saldo dos depósitos. Como índice de no regime de correção dos repartição, saldos como das o poder contas público do que gera FGTS. fundo obriga-se a pagar benefícios de certo valor, independentemente da existência de saldo capaz decorrente das contribuições individuais, o beneficiário não pode alegar que as suas contribuições não estão sendo corrigidas. Aliás, ele sequer tem interesse nisso, porque está assegurado pela regra do benefício definido. Mas no regime de capitalização, a situação é diversa, cabendo ao beneficiário o direito de acompanhar e fiscalizar o seu saldo de contribuições, que afinal é a única fonte de pagamentos a que ele faz jus, diante da ocorrência do evento que legalmente permite o levantamento do valor em depósito. Aqui só a contribuição é definida e o valor do pagamento é correlacionado à contribuição. Em tal contexto, está claro que a correção do valor do saldo assume uma importância fundamental para o trabalhador. O poder público não pode simplesmente deixar de corrigir o saldo, porque isso destruiria os fundamentos do sistema enquanto tal, diante de uma economia com índices inflacionários não desprezíveis. Por outro lado, a imposição de índices de correção monetária pelo judiciário também pode se mostrar problemática, especialmente tendo em conta 2 fatores. O primeiro, o perigo de realimentar a espiral inflacionária, e o segundo, o risco de debilitar políticas públicas que são financiadas pelos recursos do FGTS, que acabam também revertendo indiretamente em favor dos trabalhadores e da sociedade em geral. É importante lembrar, e o relator cuidadosamente o fez, que o Plano Real, uma das maiores conquistas institucionais do Brasil no pós-1988, teve como uma de suas âncoras a desindexação da economia, isto é, a desvinculação dos preços de índices arbitrários, para deixar o mercado livremente estipular os valores dos bens conforme a lei econômica da oferta e da procura. Essa foi uma medida de cunho não apenas econômico, mas igualmente político. Por meio dela, eliminou-se uma das grandes causas da inflação inercial do país, que era justamente a busca, seja pelos indivíduos, seja por corporações ou grupos, de proteções legais artificiais contra a inflação, o que acabava deteriorando os fundamentos da economia real e, paradoxalmente, aumentando a inflação inercial.
É preciso, por isso mesmo, ter muita parcimônia para alterar índices de correção monetária estipulados pelo legislador, pois não há como estimar todos os fatores e consequências em jogo numa decisão dessa natureza. Tanto mais porque a nossa memória inflacionária e até certa cultura inflacionária nunca desapareceu completamente e permanece como um fantasma adormecido, que pode ser acordado por indexações sucessivas que venham a reintroduzir na sociedade a lógica da busca da proteção legal contra a inflação em decisões de ordem política e não em elementos próprios da economia. Sim, é verdade que há decisões do Tribunal afastando a TR em favor de outros índices, para ficar apenas em recursos com repercussão geral. Rememoro aqui o tema 1191, em que se fixou a inconstitucionalidade da utilização da taxa referencial TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, e o tema 810, em que se declarou que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. No entanto, em um passado mais remoto, o Tribunal também já afirmou a legitimidade da taxa referencial TR como índice de atualizações de obrigações, com uma única ressalva de inviabilidade de sua aplicação retroativa. Nesse sentido, cito vários precedentes. Quero, com isso, ressaltar que não estamos diante de um quadro estritamente jurídico, que admita apenas uma decisão como certa. Pelo contrário, as escolhas de índices de correção monetária têm um forte componente político. Inclusive, a própria decisão sobre definir a correção monetária em tal ou qual obrigação a termo, que parece óbvia, é uma deliberação de ordem política com custos econômicos, porque em muitos países isso não é seguido. Então, decisões que alteram índices de atualização de obrigações, a pouco e pouco, podem reanimar o processo de indexação de preços, cujas consequências estruturais sobre a economia, repito, não temos como calcular. A atribuição de um índice de correção mais gravoso do que aquele proposto pelo legislador tem custos econômicos que acabam se diluindo pela economia e ressurgem sob a forma de aumento de preços dos produtos, isto é, de inflação, que finalmente penaliza mais fortemente os mais pobres e aqueles com menor poder de mobilização política para criar mecanismos de indexação cada vez mais específicos. E assim, o que parece ser um benefício acaba se mostrando como um prejuízo para o trabalhador. Da TR como melhor seria deixar cada trabalhador administrar o seu próprio dinheiro. Mas aqui não vem o caso de discutir o modelo institucional do FGTS. Desejo apenas lembrar nesse ponto uma advertência de Friedrich Hayek, quando diz que a ideia de substituir a ordem espontânea e infinitamente complexa de mercado por uma ordem deliberadamente criada pelo engenho humano e administrada por um sistema de planejamento central resulta inexoravelmente no empobrecimento coletivo. Seja como for, temos de aceitar que o modelo brasileiro tem funcionado assim por décadas, apostando em certa visão tutelar do indivíduo, quanto à constituição de sua reserva contra infortúnios. O resultado dessa visão foi a constituição de um fundo enorme, administrado pelo Estado, que acabou sendo direcionado para o atendimento de algumas políticas públicas de alcance geral. Nesses mais de 50 anos de funcionamento, estima-se que o FGTS tem injetado quase 1 trilhão na economia brasileira, no fomento de políticas públicas por meio de financiamento de programas de habitação popular, de saneamento básico, de infraestrutura urbana e nas operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como às instituições que atuam em prol de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos, que participe de forma suplementar do Sistema Único de Saúde. O fundo investiu nessas décadas cerca de 360 bilhões para o financiamento de 10 milhões de moradias, o que traduz aproximadamente 17% das habitações construídas no Brasil. E a construção civil é um setor de mão de obra intensiva, de modo que o FGTS pôde gerar ou manter mais de 18 milhões de empregos, de acordo com estatísticas da Caixa Econômica Federal. Aqui não há benefícios apenas para os trabalhadores que contribuem para o FGTS, mas também para empresas de construção civil, muitas das quais têm sua principal fonte de financiamento justamente em recursos oriundos do FGTS. Os recursos direcionados pelo FGTS para financiar obras de saneamento e infraestrutura, por exemplo, somam quase 70 bilhões, contribuindo para a criação de outros 5 milhões de empregos diretos e indiretos. Também foram aplicados recursos do FGTS em rodovias, portos, hidrovias, aeroportos, ferrovias, instalações de energia renovável, inclusive sob o regime de parcerias público-privada. O FGTS é o maior fundo da América Latina, registrando mais de 193 milhões de contas vinculadas, titularizadas por 83 milhões de trabalhadores e com depósitos de 4,5 milhões de empregadores, e ativos na ordem de 570 bilhões, segundo revelam os balanços divulgados por seu conselho curador, um patrimônio líquido superior a 114 bilhões. Essa magnitude do fundo evidencia o quanto, embora sendo patrimônio dos trabalhadores, os recursos têm sido utilizados pelo Estado como instrumento de promoção de políticas públicas e de fomento para a economia. O relator, com agudeza, observou que se esse
se essa mesma lógica paternalista fosse empregada em relação a outros investimentos financeiros, haveria uma forte reação da sociedade. Estou de acordo, mas penso que o fato de o FGTS, desde a sua origem, ser constituído por contribuições compulsórias do empregador e administrado pelo poder público, conferiu uma natureza diversa de um investimento financeiro. Daí a tranquila aceitação de que ele não seja remunerado como um investimento comum, escolhido pelo próprio interessado individualmente. A meu ver, este plenário frisou essa circunstância quando apreciou o tema 846, na repercussão geral RE 878.313, sobre a constitucionalidade da contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110 de 2001, que é incorporada ao FGTS. Naquele julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, indicou o programa Minha Casa Minha Vida, de construção de moradias populares, como exemplo de que os valores arrecadados pela exação permaneciam investidos em finalidades sociais, o que preservava os direitos inerentes ao FGTS. Essa natureza estatutária do fundo, por decorrer de lei e não de instrumento meramente contratual, como uma caderneta de poupança, foi destacada no tema 1112, também da repercussão geral, publicada no Diário de 10 de janeiro de STF2022. julgação que questiona a utilização da TR como índice de correção dos saldos das contas do FGTS. Referente ao Plano Colo 2. Em Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, 5.090, requerente solidariedade. 1.288.550, resgatou o tradicional jurisprudência da Corte, desde o recurso extraordinário 226.855 e relatoria do ministro Moreira Alves, assentando que a natureza do fundo, sendo estatutária, porque criada por via legal, convoca a regulamentação por lei para quaisquer definições em sua estrutura e suas obrigações, inclusive eventual necessidade de quitação de expurgos inflacionários. Assim, não haveria direito adquirido à correção monetária dos saldos das contas vinculadas. Naquele contexto, discutia-se o Plano Colo 2, pois não há direito adquirido a regime jurídico. Logo, a correção das contas do FGTS no mês de fevereiro de 1991 deveria ser feita com base na medida provisória 294, convertida na Lei 8.177 de 91, vigente naquela data e que alterou o critério de atualização de BTN para TR. A reafirmação de jurisprudência naquela altura gerou a tese de que inexiste direito adquirido à diferença de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS referente ao Plano Colo 2, conforme entendimento firmado no RE 226.855, o qual não foi superado pelo julgamento do RE 611.503, tema C360. Estando caracterizada essa dimensão, como dizia o saudoso ministro Moreira Alves, estatutária do fundo, que, embora composto majoritariamente por recursos privados compulsoriamente arrecadados, foi criado por lei a fim de exercer papel único de financiar ações de interesse público. Avanço a uma consideração quanto à lógica e à utilidade do pedido na ADI. Como bem pontuou o ministro Luiz Roberto Barroso, o trabalhador tem uma conta vinculada para cada contrato de trabalho firmado com recolhimentos realizados pelo empregador. E esses valores serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros da TR e capitalização de juros de 3% ao ano. As contas vinculadas recebem ainda os créditos de distribuição do resultado positivo oferido pelo fundo, conforme o parágrafo 5º do artigo 13 da Lei 8.036 de 90, incluído pela Lei 3.446 de 2017. O ofício CEI 17.094/2023, documento elaborado pelo Departamento de Gestão de Fundos da Secretaria de Proteção ao Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego, aponta que, a partir da alteração legal que introduziu a distribuição de resultados em 2016, a remuneração das contas vinculadas superou em quase todos os anos o IPCA. E os lucros têm sido distribuídos quase que integralmente aos trabalhadores. Em 2021, foram distribuídos 96% dos lucros e em 2022, 99%. Como fez notar a Advocacia Geral da União, os gráficos elaborados pelo Departamento de Gestão de Fundos neste mês de abril de 2023 dão conta de que a rentabilidade acumulada do FGTS para os trabalhadores desde o início da distribuição dos resultados, 2017 a 2023, supera o IPCA, a saber, FGTS 62,42% e IPCA 52,69%. Essa nova fórmula de remuneração das contas vinculadas parece atingir o núcleo do objeto da ação. Os argumentos lançados na petição inicial concluíam por uma defasagem do FGTS em relação à inflação entre 1999 e 2013, pelo menos na casa de 48,3%. Neste momento, tal razão se inverteu. A remuneração do correntista do fundo é superior à da caderneta de poupança, e mesmo de investimentos que envolvem IPCA, e isso sem prejuízo das outras finalidades do fundo.
Como a economia é ciência social, nunca haverá certeza sobre a dinâmica desse cenário. Em algum dia, a fórmula de TR somadas a juros de 3% ao ano e a crescida de distribuição de resultados positivos do fundo pode se mostrar pior que, simplesmente, uma remuneração do IPCA pelo INPC, pela poupança ou por qualquer outro índice. Mas isso reforça, a meu ver, a inconveniência de o Poder Judiciário se substituir ao Poder Legislativo na escolha de uma fórmula indexadora, que, inclusive, não garante sempre a melhor remuneração dos depósitos. Essa foi a motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao avaliar o recurso especial 1.614.874, tema 731 dos recursos repetitivos, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves na primeira sessão. STF, ao discutir em 2018 exatamente a possibilidade ou não de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, o tribunal fixou a tese de que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice. O Superior Tribunal de Justiça, dessa maneira, à luz do caráter institucional do FGTS, afirmou que não haveria direito aos fundistas de eleger o índice de correção monetária que entendem ser mais vantajoso a cada instante. O FGTS não é um investimento privado que visa exclusivamente a rentabilidade individual. Com efeito, não apenas porque não existe natureza contratual, mas também porque essa mudança de índices traz reflexos substanciais no fomento das políticas públicas e nas metas dos programas de habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana, operações de microcrédito e operações de crédito destinadas a entidades hospitalares filantrópicas, as instituições que atuem com pessoas com deficiência e as entidades sem fins lucrativos que participem do Sistema Único de Saúde de forma complementar. A título de exemplo das muitas virtudes do FGTS, fora do âmbito estritamente trabalhista, graças especialmente ao fato de não ter o fundo de oferecer uma rentabilidade típica de mercado, observo que a carteira de crédito habitacional da Caixa, a tradicional de mercado, que é baseada no IPCA, um dos índices invocados pelo partido autor da ação, é hoje de 4,33% mais IPCA. Já o FGTS é capaz de promover financiamento a um custo muito inferior, em média 4,96% no total. E a política de descontos aumenta ainda mais a vantagem para a população de baixa renda, possibilitando reduções significativas no valor de entrada dos financiamentos, que podem chegar até 47 mil. Outro exemplo. O montante da taxa de juros atualmente aplicada nas operações de financiamento habitacionais lastreadas no FGTS, TR, aplica taxas de 6,26 a 8,90. A troca da TR pelo IPCA importaria a aplicação de taxas de 10,42 e 13,06 e pelo INPC de taxas de 10,56 a 13,20 ao ano. Vê-se que o custo de financiamento habitacional no país poderia se elevar consideravelmente com a troca do índice de correção dos depósitos do FGTS, além de um custo adicional embutido nas relações trabalhistas, visto que a multa rescisória da demissão sem justa causa, 40% de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, ficaria maior, o que, por lógica econômica, tende a desincentivar novas contratações. Faço essas considerações para expressar a minha reticência em interferir naquilo que o legislador, bem ou mal, previu. Mas reconheço que, nesse entrechoque de interesses do trabalhador, do poder público e da sociedade, o voto do eminente relator concebeu uma solução muito inteligente, ao reconhecer o rendimento da caderneta de poupança como padrão de rentabilidade do FGTS, sem impor nenhum tipo de novo índice de correção monetária. Esse resultado interpretativo consegue articular vantajosamente as pretensões de todos os interessados, preservando a rentabilidade dos depósitos do trabalhador, sem descurar do histórico positivo do Fundo nos investimentos em infraestrutura, que produzem também importantes resultados para a economia nacional e para os direitos dos trabalhadores, assim como para a sociedade em geral. A solução construída pelo relator, ademais, escolheu bem um período de apuração da rentabilidade, que é o período anual, evitando assim que um procedimento custoso de apurações em períodos menores e proporcionando uma compensação recíproca de altas e baixas nos índices ao longo do ano. Que era aquela minha preocupação, ministro Barros. Ou seja, prescreve-se a obrigatoriedade de se remunerar minimamente ao patamar da poupança, mas sem a obrigatoriedade de remunerar acima. Ou seja, nos meses superavitários, o fundo pode se provisionar para socorrer aqueles meses em que não atingiu o patamar da poupança. Outro ponto elogiável do voto do relator é que Sua Excelência preservou todas as situações consolidadas e projetou uma nova solução apenas para depósitos futuros, a partir de 2025. Isso assegura que não haverá surpresa para nenhum setor interessado e permite o planejamento adequado das atividades que gravitam em torno do fundo do FGTS.
STF, julgação que questiona a utilização da TR como índice de correção dos saldos das contas do FGTS. A aplicação da nova sistemática deverá levar em conta o período de apuração de 12 meses, e não mês a mês, o que reduz a volatilidade do índice pelo maior espaço de amostragem. Outro aspecto da questão que me inquietava era a possibilidade de este julgamento culminar na indexação artificial do FGTS ao investimento financeiro, mas o relator aqui também mostrou grande perspicácia, pois não impôs qualquer índice de reajuste para o FGTS, tendo tão somente previsto um piso, aquém do qual a rentabilidade não pode cair. Ou seja, não ficou excluída a possibilidade, por exemplo, de os lucros do FGTS serem reinvestidos em áreas sociais, quando forem maiores do que a correção da poupança no período. Em exceção que confirma a regra, o relator afirmou expressamente que apenas como disciplina de transição, aplicável exclusivamente aos exercícios 2023 e 2024, é que a totalidade dos lucros auferidos pelo FGTS no exercício tem de ser distribuída aos cotistas. Ou seja, fora destes 2 anos, se os lucros do FGTS superarem os índices de correção da poupança, os gestores poderão decidir discricionariamente sobre a aplicação do excedente, ficando preservada, assim, a competência administrativa para decidir sobre o uso do fundo. Então, senhor presidente, com o ajuste do voto de Vossa Excelência, em que considera a remuneração da poupança como meta, piso, o ajuste sendo feito de forma anual e não mensal, como inicialmente podia estar previsto, que propicia a compensação entre os meses superavitários ao índice da poupança em relação aos meses cuja remuneração seja inferior, a incidência somente em relação aos depósitos futuros, a partir de 2025, né? Essa posição, minimamente, já provocou uma reação dos gestores do fundo, né? Uma busca, inclusive, atual de soluções, a discussão dos gestores, do próprio governo, com as entidades sindicais. Então, é um ponto de partida, senhor presidente, que eu adiro ao voto de Vossa Excelência e essa é a minha posição. Muitíssimo obrigado, ministro Cássio Nunes Marques. Passo agora a palavra ao eminente ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, renovo os cumprimentos a Vossa Excelência, a todo o colegiado. E, presidente, eu recebi hoje informações complementares que solicitei ao nosso economista aqui do Supremo. Também recebi novos elementos da Caixa Econômica Federal e preciso ainda refletir, inclusive à luz desses novos elementos que foram trazidos hoje ao colegiado, de forma que peço vista dos autos para melhor reflexão. Muito obrigado, ministro Cristiano Zanin, que, portanto, pede vista dos autos. Proclamo, então, o resultado parcial. Após os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que reconheciam o direito de reajuste do FGTS pelo valor mínimo da caderneta de poupança, com as regras de modulação temporal que estipularam, pediu vista o ministro Cristiano Zanin. Indago dos demais se aguardam a devolução da vista. Aguardam os demais. Vou chamar o item 2 da pauta. Chamo para julgamento, para conclusão de julgamento, a ação direta de constitucionalidade número 4395, procedente do Distrito Federal, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, sendo requerente a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, e interessados o presidente da República e o Congresso Nacional, com diversos votos, com diversos amite curiae. Aqui, ministro Gilmar, nós temos uma situação específica e vamos equacioná-la. Discute-se aqui a constitucionalidade de dispositivos que tratam
da contribuição sobre a comercialização da produção do empregador rural pessoa física e da responsabilidade tributária por subrogação da empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária de sua produção, nas redações anteriores e posteriores à emenda constitucional número 20 de 1998. Como os dispositivos legais receberam diversas redações ao longo do tempo, todas questionadas na ação direta, eu não vou aqui fazer a transcrição, até porque nós não estamos julgando a causa. Mas aqui há uma observação: a maioria, ministro Gilmar, nós estamos em fase de proclamação do resultado, mas possivelmente precisaremos colher uma manifestação a mais. Eu vou destacar aqui e ouvir Vossa Excelência. A maioria pela constitucionalidade da contribuição. O que falta decidir é se a regra de responsabilidade tributária por subrogação é constitucional, que era a segunda questão discutida. Isto é, a contribuição devida pelo produtor rural é paga pelo adquirente, consumidor ou consignatário da produção. Essa forma de cobrança, aqui já estou fazendo um comentário próprio, é fundamental para garantir o recolhimento do tributo, pois a Fazenda não tem condições de fiscalizar individualmente os pequenos produtores rurais. Há 5 votos pela constitucionalidade dessa regra. E o ministro Marco Aurélio não se manifestou sobre esse ponto específico. E aí, por essa razão, ministro Gilmar, é que eu acho que talvez seja o caso, nesse particular, de colher o voto do ministro André Mendonça. Então, nós temos aqui, eu fiz uma tabela, nós temos 5 votos, o de Vossa Excelência, o do ministro Alexandre, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Fux e o meu mesmo, declarando a constitucionalidade do dispositivo que prevê a contribuição sobre a comercialização da produção. E temos esses mesmos 5 votos pela constitucionalidade da subrogação. Mas aqui, senhor presidente, eu fui o último a votar. Quando houve o empate em 5-5, eu estava de licença médica e, por isso, eu não votei. Aí eu fiquei como responsável por dar o último voto. Ao votar, eu votei pela constitucionalidade da contribuição, tal qual votaram o ministro relator, Gilmar Mendes, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux e Vossa Excelência, ministro presidente. Pela inconstitucionalidade, votaram os ministros Edson Fachin, com o Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Celso Melo. Votaram pela inconstitucionalidade. Então, aqui 6-5. Eu entendo que na subrogação não era necessário o ministro Marco Aurélio explicitar no dispositivo a inconstitucionalidade da subrogação. Por quê? Porque Sua Excelência, se entendia a contribuição inconstitucional, a forciori, por consequência, a subrogação é. Então, eu entendo, senhor presidente, com a devida vênia, que não há voto a ser colhido. Por quê? Porque na subrogação votaram pela constitucionalidade o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Fux e Vossa Excelência. Sim. O ministro Dias Toffoli tem pele branca, cabelos grisalhos, lisos. 5 votos. 5 votos. E eu votei pela inconstitucionalidade da subrogação. Cinza, camisa branca, gravata. Então, na subrogação, deu 6 votos pela inconstitucionalidade. Verde oliva estampada. Então, a proclamação aqui é muito simples. Em relação à contribuição, ela é constitucional. Em relação à subrogação, ela é inconstitucional. O ministro relator, no dispositivo, ele mencionou o dispositivo da contribuição como inconstitucional. Ele não precisava mencionar o dispositivo da
consequentemente, o dispositivo da subrogação. Mas, por consequência, se ele votou, e ao longo do voto dele, ele fez menção. Ele fez menção que aquilo atingia a subrogação. Eu tenho a impressão, essa tinha sido a minha leitura, que, vencido na questão da constitucionalidade, ele teria que se manifestar pela subrogação ou não. Essa foi a leitura que eu fiz aqui. Todos entendem. Havia duas questões: saber se a contribuição era constitucional e saber se a subrogação era constitucional. Nós tínhamos 11. O ministro, a maioria votou pela constitucionalidade da cobrança. E aí, eu acho que resta decidir pela subrogação. Portanto, eu acho que são duas questões diferentes. Eu não acho que esteja uma embutida na outra. De que, se o ministro Marco Aurélio votou pela inconstitucionalidade da contribuição, por consequência, ele não precisava se manifestar especificamente sobre a subrogação, porque, por consequência lógica, a subrogação era inconstitucional. Mas veja, havia duas questões: e ministro a Barroso. constitucionalidade da cobrança e a constitucionalidade da subrogação. Ele ficou vencido relativamente à constitucionalidade da cobrança. E, consequentemente, eu acho que caberia a ele, vencido neste ponto, votar na segunda questão. Quer dizer, para ele não faria sentido de imediato votar nas duas. Mas, vencido em uma, eu acho que caberia a ele votar na outra. Gostaria que tirássemos de pauta para conversarmos isso reservadamente? A questão de fato, no voto, que o voto do ministro Marco Aurélio é bastante curto, invocando inclusive votos anteriores. E na conclusão, o que ele diz que ausente previsão quanto à contribuição devida pelo empregador rural, pessoa natural, da base de incidência, elemento essencial ao aperfeiçoamento do tributo, assenta a inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei 8.212, na redação conferida pela Lei 10.256 de 2001. E nada fala sobre o 34, que é o que cuida, e foi questionado. Quer dizer, os dois foram impugnados. Ele só se manifestou sobre um, porque, logicamente, se ele considerou inconstitucional, não teria que se manifestar pelo segundo. Porém, vencido nessa questão, eu acho que ele teria que se manifestar sobre a outra. Eu acho que porque aqui é uma situação muito peculiar, porque se prevalecer essa minha posição, que eu acho que faltou uma manifestação do ministro Marco Aurélio, o ministro André Mendonça, que o substitui, teria que votar apenas quanto a esta segunda questão, quanto a primeira está vencida, que é o encaminhamento que eu daria. Mas, diante da posição do ministro Toffoli, eu ouço o relator, mas também podemos retirar de pauta e conversarmos internamente uma solução. Ministro, me permite uma questão de fato? Até porque eu posso evoluir e declarar a contribuição inconstitucional, aí dá 6 a 5 para a contribuição toda. Só não sei se eu chamaria de evoluir, mas estou de volta. Acompanhar o ministro Marco Aurélio, como ele costumava dizer. Vossa Senhoria fala por quem, doutor? Fazenda Nacional, ministro. Pois não. É só uma questão de fato. Seguindo essa mesma lógica que Vossa Excelência apresentou, os ministros que votaram pela inconstitucionalidade da contribuição não se manifestaram especificamente sobre a subrogação. Não à toa, existe decisão da segunda turma deste Supremo Tribunal Federal, no área 13.62.763, posterior ao julgamento da ADI, no sentido de que, de relatoria do ministro Fachin, no sentido de que a subrogação é constitucional, tendo em vista que quem disse inicialmente que a contribuição era inconstitucional teve por consequência a inconstitucionalidade da subrogação, mas não uma deliberação específica sobre a inconstitucionalidade da subrogação. Então, essa lógica que você... Muito obrigado, doutor. Presidente. Aqui, o ilustre representante da Fazenda coloca uma segunda possibilidade. A primeira que eu cogitei era, como o ministro Marco Aurélio não votou, votar o ministro André nessa questão específica, possibilidade 1. Possibilidade 2 seria
os que votaram vencido pela inconstitucionalidade votariam na sequência acerca da subrogação. Também é uma possibilidade que aqui o advogado traz da tribuna. Pois não, doutor, Vossa Senhoria fala por quem? Muito obrigado. Falo pela autora, a Bafrigo. Vejam, estamos aqui em discussão em relação ao voto do ministro Marco Aurélio. Algumas pontuações muito breves, se Vossa Excelência me permite. Quem fala é o advogado que está em pé da tribuna, de frente para o ministro-presidente. No seu acordo, duas decisões, inclusive de sua lavra, que constituem levemente nesse caso do Fundo Rural. Nesses dois acordos, o ministro Marco Aurélio vota pela inconstitucionalidade da subrogação. Terno azul, camisa azul clara e gravata cinza nesse estampada. Caso de que, se o ministro Marco Aurélio pretendesse trazer à discussão um voto que proferiu numa decisão monocrática sua, ele teria trazido. O ônus argumentativo deveria ser, a rigor, que é nos parecer muito mais intenso. E mais, a petição, talvez essa polêmica, senhor presidente, tenha sido causada por uma petição da AGU em fevereiro, que pede pela procedência total da DI, né? E pede pela procedência total da DI, citando alguns acordos que sequer o ministro... Doutor, já estamos esclarecidos da questão de fato sobre a posição do ministro Marco Aurélio. As questões de direito nós vamos examinar. Desculpe, já foi... Não, eu entendo perfeitamente. Mas era só esse registro... Já estive desse lado, doutor. Perfeito. Concluindo, então, senhoras e Vossa Excelências, ainda que não tenha sido feito parte da parte dispositiva, né, inclusive assentado do STJ, no sentido de que o voto é uma integralidade, não somente a conclusão. Muito obrigado, doutor. Já estamos esclarecidos. Muito obrigado. Desculpe, perdão pela impertinência. Obrigado. Então, eu vou cancelar o pregão e repautar isso oportunamente, porque é uma questão, de certa forma, inusitada para nós produzirmos um resultado. E para que as pessoas entendam, todos os tribunais constitucionais do mundo deliberam reservadamente e, portanto, se compõem. E aqui a gente tem que fazer isso publicamente, é mais complexo. Pois não, ministro Alexandre, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, dependendo do raciocínio, na verdade... E aí eu concordo, o ministro Alexandre de Moraes tem pele clara, completamente calvo, veste toga e terno preto, camisa branca e gravata vermelha estampada. Na verdade, todos devem votar de novo. E aí também o substituto do ministro Celso, não só do Marco Aurélio, também deve votar. Se nós entendermos que é o pacote... Então, alguns de nós já votaram, eu votei. É o que diz o ministro Toffoli. Se for o pacote, ninguém mais vota. Agora, se entender que deve votar, não só o substituto do ministro Marco Aurélio, mas também do ministro Celso. 5 de nós votamos especificamente na constitucionalidade do 34. Não, sim, eu estou dizendo os que votaram pela inconstitucionalidade. Essa é a possibilidade que mas aí todos teriam. Então não seria só o ministro André que deveria votar, também o ministro Cássio. Não, foi isso que eu falei. Nós ou temos só o ministro André, à falta do ministro Marco Aurélio, ou a tese do procurador de que todos devem votar. Isso. Agora, se o ministro Toffoli mudar, agora a gente nem precisa... Não. Vou refletir mesmo, até estou conversando aqui com o ministro Fachin, que lançou um voto muito bem fundado na inconstitucionalidade do próprio artigo 25. Vou refletir sobre isso. O impacto sobre a União é de uns 20 bilhões, só para ter esse registro e não passar despercebido. Então, cancelado o pregão, seguimos viagem. Na verdade, não seguimos viagem, fazemos um intervalo, já que são 5:45, e voltaremos oportunamente.